Agora vamos ver aqui os circuitos sem ponte, tá certo? Então, os circuitos sem ponte são uma configuração que ela possui diversas aplicações. Você vai vê-lo em 3 formatos diferentes, tá? Então, esse aqui é o primeiro formato, esse aqui é o segundo, tá certo? E esse aqui é o terceiro, tá? Esse daqui, eles todos são a mesma coisa, todos são iguais, tá certo? Todos têm 5 resistores, tá? Todos estão ligados dessa forma. Que forma é essa? Desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A, sai R1 para B e sai R2 para C, tá certo? E os ambos chegam em D, tá? Então tem os 4 pontos aí. Então aqui, ó, A, né? Lembrando que esse aqui é o mesmo, né? É A, sai R2 para C e sai R1 para B, né? E chega os dois em D. Então todos no mesmo ponto. Então A, sai R1 para B, sai R2 para C, né? De B para C tu tem R5, ó. De C para D chega o R4, né? E de B para D sai o R3, ó. De B para D, então são a mesma forma de montar. Isso aí é chamado de circuito em ponte, tá certo? Uma aplicação muito interessante é chamada de ponte de Wheaton. A ponte de Wheaton, ela serve para você balancear resistores de forma que a corrente no resistor R5 seja nula, tá? Então a corrente no resistor R5 seja nula, tá certo? Esse tipo de circuito ele é muito aplicado em circuitos eletrônicos, tá? Então essa aqui vai ser a equação dele, tá certo? A equação dele tu vai ter aqui, ó, o R1 vezes esse Rx aqui igual a R2 vezes R3, né? Então o que que tu vai fazer? Tu vai ter aí vários resistores, tá? Tu vai ter R1, R2, R3. Esses daqui são conhecidos, tá? Tá certo? Conhecido, tá? E esse aqui você vai variar. Então você vai ter uma aplicação no qual, quando tu tiver zero aqui no meio, tu vai acionar vai dar algum sinal, vai dizer alguma coisa que está acontecendo. E tu vai ter um RX que ele vai variar de acordo com o que tu quer, tá? Ele vai funcionar como um sensor, tá certo? Então bora ver aqui o exemplo. Calcule RX para a corrente entre os pontos CD seja zero, tá? Então vamos calcular aqui RX. Então só multiplicar em cruz, ó. RX vezes R1 é igual a R2 vezes R3, tá certo? Então RX vezes 2K é igual a R2. Eu vou colocar, como tá, ó, tá tudo em K, para não ter trabalho, né? Eu vou colocar só o número mesmo e no final eu vou dar a resposta em K. Então tá aí, pessoal. Então para a corrente ser zero ali no trecho CD, nós teremos que esse resistor vai ter que ser igual a 7,5 kilo ohms, tá? Então kilo ohms, né? Lembrando, tá tudo em K, tá certo? Bom, agora que nós já temos algum conhecimento sobre circuitos eletrônicos, elétricos e eletrônicos, bora ver aqui algumas aplicações aí. Vamos botar a cabeça para funcionar e tentar pensar em algumas aplicações. Então aqui, por exemplo, tem um sistema de alarme com corrente constante, tá certo? Então vamos observar esse circuito. Esse aqui é um circuito, tá? No qual você vai ter vários sensores ligados a esse alarme. E se algum deles for acionado, isso vai fazer com que o alarme seja acionado, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um sensor, que é a chave da porta, tá certo? Chave da porta, né? Então, imagine uma chave que esteja na porta, tá certo? Que ela está fechada quando a porta está fechada, tá? Então, fechado quando a porta está fechada, né? Se a porta for aberta, nesse momento que o alarme está ativado, isso aqui vai abrir, tá? De forma que a corrente aqui ela vai ser anulada, tá certo? Então nós teremos a corrente anulada. Aqui nós temos uma película colada sobre a janela,
certo? Que também faz um circuito aqui, ó. Se ela for quebrada, por exemplo, essa película vai se romper e a corrente também vai ser anulada. Nós temos aqui alguma outra chave magnética que pode ser colocada na janela ou em outro lugar que você queira que quando for aberto ela vai também zerar a corrente, tá certo? Então observe, todos estão fechados, né? Todos estão funcionando direitinho, tá? Nós temos aqui o relé, né? Então, para quem não sabe o que é o relé, esse relé ele é muito utilizado, né? Como é que funciona o relé? Como é que funciona o relé? Então, esse aqui é um modelo muito comum que você vai encontrar em vários dispositivos eletrônicos, tá certo? Você tem aqui uma entrada, tá? Aqui é uma entrada. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, 5 volts, 12 volts, 24 volts, dependendo do projeto do relé, né? Existem relés que trabalham com tensão alternada, tá certo? 127 VAC, né? 220, etc. E existem relés que trabalham com tensão contínua, 5, 12, 24 volts, 48. Aqui você vai ter um comum, tá? Comum, chamado de comum, tá certo? O que é isso? Aqui que você vai ter o sinal. Você vai ter um sinal X aqui, ó. Um sinal, sei lá, pode ser 5 volts ou alguma tensão, outra tensão, etc. E aqui você vai ter aqui, ó, um lado normalmente fechado e outro lado normalmente aberto, né? O que é isso, professor? Significa o seguinte, que esse relé em repouso, esse lado aqui ele está sempre fechado e esse aqui está sempre aberto, tá certo? Por isso que é normalmente fechado. Esse aqui é o comum e esse aqui é o normalmente aberto. Então esse sinal que vai chegar aqui, ó, 5 volts, ele está indo no normalmente fechado toda hora. Ele está fechado, tá? Ele está fechado aqui. Se você aplicar atenção aqui, ó, ele vai inverter, ou seja, esse aqui vai ficar fechado, tá? Quando ele aciona aqui, ó, 5 volts, né? Vamos supor que esse relé seja de 5 volts. Seja de 5 volts. Quando você ligar aqui, ó, 5 volts. Esse aqui ele vai fechar, tá? O que está normalmente aberto ele vai fechar e o que está normalmente fechado ele vai abrir, tá certo? Então assim que funciona o relé. Então você vai usar esse relé ali no circuito, tá? Então você tem aqui, ó, um relé que ele é NF, tá certo? Então NF, NA, então é do mesmo jeito daquele lá que eu mostrei para vocês, tá certo? E você tem aqui, ó, você tem um circuito da campainha, tá? Um circuito da campainha. O que está acontecendo com esse circuito? Esse circuito ele vai passar uma corrente de 5 miliamperes aqui, tá? E vai indicar para ele armar a campainha. Como que ele vai fazer isso? Enquanto tiver corrente circulando nesse circuito, ele vai estar aberto aqui, ó. Ou seja, ele vai estar nessa posição aqui, né? Ele vai estar nessa posição aqui, ó, tá? Então você vai usar o NF lá, ó. Você vai usar o NF lá, ó. Você vai usar o NF lá, né? Enquanto tá circulando corrente, tá certo? Ele tá aberto, né? Ou seja, ele tá aberto, né? Tu imagina aqui que tu vai ter uma corrente aqui, ó, e vai lá pro alarme. Se tu aplicou 5 volts, ele tá aberto, ó. Então tu não vai ter corrente circulando, tu não vai ter, né? A partir do momento que tu tirar os 5 volts, ele vai fazer o que? Ele é normalmente fechado, então isso aqui vai fechar, né? Se ele fechar, tu vai ter a corrente circulando e o alarme vai ser acionado, tá? Então, ele vai funcionar dessa forma. Então, se qualquer um desses sensores aqui, ó, que podem ter vários, podem ter sensores ultrassônicos, etc. Se eles abrirem, tá certo? São sensores que se eles abrirem o circuito, essa chave aqui, ela vai fechar, tá? E vai mandar a corrente para o circuito da campainha, tá certo? Então, aqui nós temos aí já um exemplo, né, de aplicação aí de circuitos elétricos, tá certo? É um exemplo bastante simples, já que com o conhecimento que vocês têm, vocês já podem começar a pensar, desenvolver aí circuitos para fazer resolver diversos problemas, né? Aqui nós temos outra aplicação aqui já com ponte de Wheaton. Esse aqui, ele é um detector de fumaça, tá certo? Um detector de fumaça. Então observem aí. Novamente nós temos o relé, né? Então o relé ele é muito utilizado, tá?
para fazer um acionamento de um sinal, tá certo? Nós temos aqui, ó, um detector de fumaça. O que esse detector de fumaça vai fazer? Ele vai variar a resistência de acordo com a fumaça, né? De acordo com a fumaça. Então ele vai variar a resistência de acordo com a fumaça. Ou seja, você vai ter uma variação aí de acordo com a fumaça. Aí, olha o que vai acontecer, né? É do mesmo jeito, né? Então, enquanto tu tem tensão aplicada lá naquele relé, ele está aberto. Enquanto tem tensão, ele está aberto. Então, do mesmo jeito, né? Quando a tensão for zero aqui, ó, quando for zero aqui, ó, V igual a zero, ele vai fechar, tá certo? Ele vai, porque ele é normalmente fechado, tá usando normalmente fechado, né? Então, tu vai ter aqui um resistor aqui que tu vai fazer o calibração do sensor, tá certo? Tu vai chamar de referência, tu vai ajustar ele aqui, tu vai ter esse R aqui e esse outro R aqui, tá certo? Então eles estão balanceados, tá? De forma que quando essa fumaça atingir um nível no qual essa resistência variar e a ponte de Whiston for aplicada, tu vai ter aqui no meio, a tensão zero, né? Tu vai ter V igual a zero. Quando tu tiver isso, o que vai acontecer aqui, ó? Vai fechar. E aqui tu vai ter de novo aqui uma corrente elétrica indo para o circuito de alarme, né? Alarme. Tá certo? Circuito de alarme. Então veja como existem várias aplicações aí já com esse conhecimento sobre eletricidade, né? Esse aqui é um exemplo muito simples, é um exemplo comercial, tá certo? Então, exemplo comercial, tá? Exemplo comercial. Observe que nós temos aqui um LEDzinho, né? Também aqui, ó. LEDzinho aqui também, tá? Só para indicar que tá funcionando, ok? Enfim. Esse aqui é outro exemplo. Então, vamos dar uma ideia aqui. Bora propor aqui uma aplicação para um indicador de nível de combustível de carro analógico. Então, vamos lá. Como que você vai fazer isso? Então, uma ideia é a seguinte. Você vai usar uma boia, tá? Então, a boia, né? Ele vai estar dentro do tanque de combustível. Tá certo? Essa boia vai estar dentro do tanque de combustível, tá? Deixa eu fazer um desenho melhorzinho aqui. Ela vai... Imaginei um tanque aqui. Deixa eu desenhar a boia. E de acordo com o nível do combustível, essa boia ela vai fazer um movimento ascendente, né? Vai fazer um movimento ascendente, tá? E aqui nela, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar um potenciômetro. Um potenciômetro. Potenciômetro, quando ela subir, vai girar aqui, ó, potenciômetro, tá certo? E vai mudar aqui a resistência, tá? Então eu posso calibrar aí da seguinte forma: quando o R for mínimo, R igual a 10, por exemplo, quando estiver lá embaixo, a corrente é máxima, né? A corrente é máxima. E quando o R for máximo, na verdade eu vou mudar aqui, a corrente é mínima. Quando o R for máximo, aqui a corrente é máxima, né? Quando o R for máximo, vamos supor que seja 10 kΩ, a corrente é mínima, tá certo? Mínima. Então você... Vamos aplicar aí uma tensão constante. Vamos aplicar aí uma tensão constante, tá? Então vamos aplicar uma tensão aí constante. Um V constante. E nós vamos ter a seguinte relação: I é igual a V sobre R. Então V é constante, né? Bateria da fonte 12 volts, tá certo? Então quando o R for 10, nós teremos aí, ó, igual a 12 sobre 10 igual a 1,2 ampere. E quando o R for
10K, nós teremos 1,2 miliampere, tá certo? Então você vai colocar aí um galvanômetro para indicar esse combustível, tá? Então ele vai vir aqui, ele vai andar aqui nesse sentido, por exemplo, você projetou ele para andar nesse sentido. Então aqui, quando a corrente for mínima, o R é máximo, tá certo? O R é máximo, ou seja, aqui é o 10K, né? E aqui o R mínimo, tá? Então aqui a corrente é mínima, né? É o I mínimo e aqui é o I máximo, tá? Então quando ele tiver lá embaixo, tu pode projetar para ser o máximo. Então quando ele estiver lá embaixo, ele vai estar marcando aqui, ó. Quando ele subir, que ele estiver lá em cima, tu pode projetar para o R ser o mínimo. Então tu pode só mudar ali a configuração para R ser o mínimo. Então ele vai estar aqui, ó. E aqui tu vai botar teu combustível de 0, dependendo de quantos litros tiver, por exemplo, tu vai botar aqui, ó, 50 litros. Em vez de tu botar corrente, tu vai botar em termos de aquele símbolozinho para carregar, né? Em termos de combustível, né? Então era assim que era feito os antigos, aqueles antigos analógicos, tá? Que você tinha lá, ficava lá setinha, tá certo? Ah, mas professor, eu quero fazer digital. Aí você vai ter que pegar, fazer um conversor AD para converter essa corrente, esse sinal aqui em um sinal digital, tá certo? 1 etc. Vocês vão estudar eletrônica digital e mandar isso aí para um display de 7 segmentos. Então não tem problema. Então só é você ir agregando mais conhecimentos, tá? E de forma que você pode fazer você tem mais possibilidade de fazer um circuito mais apurado, dependendo do conhecimento que você for agregando ao longo do curso. Outro exemplo aqui. Vamos propor um circuito de acionamento automático de bomba de poço artesiano. Bomba de poço artesiano, tá certo? Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente pode fazer isso aí usando, por exemplo, relé. Né? A gente pode fazer isso aí usando, por exemplo, relé, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma bomba, né? Vamos botar aqui uma bomba, tá? Aqui a gente tem o poço. Aí a gente tem aqui o cano, tá? Vou botar aqui na caixa d'água agora. Tá certo? Então, caixa d'água. Aí a ideia é a bomba ligar e encher aqui o tanque até um certo nível, né? Então quando tiver aqui no mínimo, por exemplo, tiver aqui, vou chamar aqui de mínimo, quando ele estiver bem aqui, ó, ela vai ligar a bomba. Quando ele estiver bem aqui, ó, ela vai desligar a bomba, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tem que imaginar aí para poder propor a solução. Então nós vamos ter aqui, ó, aqui nós podemos usar aqui um circuito. A gente pode colocar um relé, tá? Um relé. E aqui a gente pode colocar a tensão aqui da 127 volts, tá certo? Então, esse relé aqui, o que vai acontecer? Quando chegar bem aqui, ó, ele vai ter que fazer funcionar, tá? Então, quando chegar bem aqui, ele vai ter que fechar esse circuito. Quando chegar bem aqui, ó, ele vai ter que abrir o circuito e a bomba para, tá? Então a bomba para. Então a primeira coisa é ter o relé, tá? Primeira coisa é ter o relé. Qual esse relé aí, você vai ter que deixar ele ligado em quê? No normalmente aberto. No normalmente aberto, né?
Normalmente aberto. Por quê? Porque a ideia não é ela ficar funcionando toda hora, ela só vai funcionar quando chegar onde? Que no mínimo, tá? Que no mínimo, tá certo? Que no mínimo. Então, quando chegar bem aqui, ó, ela vai fechar o circuito do relé, tá? Então, vai ter aqui um 5, vamos botar aí que seja 5 volts, tá certo? E aqui tu vai botar quem? Uma chave. Uma chave que ela, quando chegar bem aqui, ela vai acionar e vai fechar, né? E quando chegar essa daqui, quando ela subir até aqui, o que que ela vai fazer? Tu vai ter que ter outra chave aqui, ó, que ela vai abrir. Então, a ideia desse sensor de baixo aqui é quando ele chegar nesse nível, fechar, tá certo? E essa daqui, quando chegar nesse nível, ela é abrir, abrir, tá? E assim você já concluiu o circuito. Então você pode ver que é bastante simples, ó. É bastante simples. Você pode fazer isso com relé. Com relé com aquele relé você pode fazer esse circuito para ligar essa bomba aqui e desligar essa bomba. E essa boia aqui, se você procurar na internet, você vai ver que tem uns mini sensores, tá certo? Os mini sensores que você pode escolher, sensores ultrassônicos de liga, você pode escolher tanto ele como NE, como NA, como NF, tá? Que é o normalmente aberto, normalmente fechado, ele vem dos dois tipos, tá certo? Também tem umas boiazinhas que você fura e coloca assim, ó, e ela mexe e ela liga e desliga, né? De acordo com o nível. E dessa forma você vai ter um circuito simples aí que vai resolver seu problema, né? Lógico, você vai ter que ter os resistores. Você pode colocar aqui o LED, tá? Para indicar que tá quando estiver ligado, tá certo? Enfim, você pode fazer aí dar uma melhorada também aí no seu circuito para deixar ele mais apresentável, né? Então aqui foram só alguns exemplos de aplicações, tá? Então você pode usar a criatividade, você pode inclusive pesquisar na internet, existem muitos sites aí, muitos fóruns que existem muitos projetos eletrônicos, tá certo? E o interessante é que a partir desse momento vocês já comecem a entender, né, como que funcionam alguns equipamentos.